Muito bem, pessoal. Vamos para o estudo da tarde, que nem eu falei para vocês. O estudo estava atrasado. Nós vamos fazer ele aqui agora à tarde, a segunda parte do estudo. Fizemos de manhã aí pecado, evangelho e a lei. E agora, distrações e tentações. Distrações e tentações. Vamos entender isso de acordo com a palavra do Senhor. Amém? Amém? Então vamos lá. Vamos aqui pegar o livro de Juízes para nós entender um pouco a palavra de Deus. Amém? Juízes, pode abrir sua Bíblia aí em Juízes capítulo 14. Do 14 à frente, nós temos uma grande história aí. Distrações e tentações. Vamos orar, agradecer a Deus por esse segundo estudo do dia de hoje. Fizemos de manhã e agora à tarde mais outro, que é para colocar o estudo em ordem, tá bom? Vamos lá. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos imensamente por mais esse dia de vida que o Senhor tem nos concebido. Obrigado pelo pão de cada dia que o Senhor já nos deu hoje e continua nos dando. Abençoa todos os meus irmãos e minhas irmãs, aonde estiver ouvindo tuas santas palavras. Que a tua graça seja derramada sobre as pessoas enlutadas, sobre as pessoas enfermas, neste momento, Senhor. Bendito seja o teu amor e a tua graça. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém. Hoje faleceu uma amiga da gente, né? Faleceu ontem, na verdade, né? Em cima da sua laje, onde ela estava estendendo roupa, teve um infarto. O nome dela é Risoleta. E nesse momento a família está muito triste, né? A gente também está triste, porque ela era uma grande amiga da gente, família da minha esposa. Então, negócio triste, né? Mas Deus vai nos confortando, nos ajudando. Amém, irmãos? Amém, né? Vamos lá para o estudo da palavra do Senhor, tá bom? Bora. Livro de Juízes está contando uma história de um cidadão aqui, né? Seu Sansão. Vamos ver o que essa história nos reflete, o que ela traz para nós, né? Desceu a Sansão a Timná, vendo em Timná uma das filhas dos filisteus, subiu e declarou ao seu pai e à sua mãe, e disse: vi uma mulher, né, em Timná, das filhas dos filisteus. Tomai-a, pois, por esposa. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre os filhos dos teus irmãos, ou entre todos os meu povo, para que vos tomar a esposa? Para que você tome a esposa dos filhos dos filisteus, daquela incredulidade, povo incircuncioso, né? Disse Sansão aos seus pais: toma-me esta, porque só desta me agrado. Muito bem, mas, queridos, seu pai e sua mãe não subiam, né? Que não sabia que isto vinha do Senhor, pois este procurava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Desceu, pois, com seu pai e sua mãe a Timná, e chegando às vinhas de Timná, eis que um leão novo, né, bramando-lhe, saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, de Sansão, né, e que ele, né, o rasgou como que rasga um cabrito, sem nada ter na mão. Todavia, nem seu pai, nem sua mãe, né, deu a saber o que fizera Sansão.
ele não contou para sua mãe e para o seu pai o que ele fez com aquele leão. Ele, meu irmão, a força dele era tão grande, dada por Deus, que ele pegou um leão e rasgou ele no meio, como se rasga um cabrito. Você entendeu? Queridos, então o Espírito do Senhor deu de tal maneira e se apossou dele, tá? Desceu e falou àquela mulher e dela se agradou. Depois de alguns dias, voltou ele para tomar, né? E apartando-se do caminho para ver como o corpo do leão morto, eis que neste havia um enxame de abelha como mel, ali naquele local. Tomou o favo nas mãos e se foi andando, comendo, e dele chegando a seus pais e sua mãe, deu-lhes do mel. E eles comeram, porém, lhe deu ao saber que todo o corpo do leão, né? Deu a saber que todo o corpo do leão é que o tomara. Meu irmão, aqui vai indo a história, continua, né? Aqui vemos a história de Sansão, que foi atinar, ou, né, atinar ali, como fala, onde viu uma das filhas dos filisteus. Ele, voltando para casa, disse a seus pais, viu uma mulher entinada, né, das filhas dos filisteus, e gostaria de buscar-se para ser minha esposa, disse Sansão. Veja só, seu pai e sua mãe o repreendeu. Será que não há ninguém no meio do nosso povo que você não possa se casar, tão bonita que nem essa? Mas ele disse, meus olhos se agradaram dela. Meus irmãos, nem tudo que a gente se agrada, agrada a Deus. Você entende? Nesse verso 3 aqui, seus pais replicaram dizendo, será que não tem nenhuma mulher no meio do teu povo que te agrades? Para se misturar com um povo incircunciosos? Vai procurar um jugo desigual, Sansão. Queridos, hoje o jugo desigual se tornou tão comum, parece tão formal, o povo de Deus se casar com pessoas que não ama, tá? Pessoas que não amam a Deus. Se tornou tão comum hoje as pessoas se casar com pessoas que não amam a Deus e não guarda nem os mandamentos de Deus. Se não ama a Deus, não guarda nem os mandamentos, né? Queridos, Sansão disse para seus pais que era daquela que lhe agradou, seus olhos agradou a ele. Amados, você não pode buscar aquilo que agrada os seus olhos. Temos que buscar aquilo que agrada a Deus em primeiro lugar. Tá? O Deus Pai Celestial. É por isso que somos filhos e filhas de Deus, porque agradamos a Deus em primeiro lugar. Entendeu? Quando você vê a história de Sansão aqui, ele foi chamado por Deus, mas não correspondeu ao chamado de Deus. Quando você lê toda a história de Sansão aqui, que eu não vou ler, senão demora muito, você vê que ele foi chamado por Deus, mas ele não correspondeu, meu irmão. Tá? Sansão foi chamado para uma missão, mas cedeu às tentações ao longo do caminho. O que a vida de Sansão nos ensina, meu querido irmão, minha querida irmã? Como essa história de Sansão, essa vida de Sansão nos ensina? E ele teve que contar. Primeiro
ele fez um juramento para aquele povo, para descobrir um enigma. A mulher ficou perturbando ele acabou falando, ela contou para todo mundo, já deu indício que ela já não era fiel a ele, né? E até ele contar que se perdendo os seus cabelos, perdia sua força. E ela contou para os filisteus. Então os caras falaram, agora sim, agora nós vamos prender ele. É só você cortar o cabelo dele e ele perde as forças. Você vê como que é as coisas? Lembra o que o pai dele falou? Meu irmão, quando você não escuta o pai ou a mãe, o buraco é certo. Ele está lá na frente esperando você cair. E quando você não escuta o Pai Eterno, que está em primeiro lugar, porque o Pai Eterno, que está lá no santuário celestial, já deu uma visão para o pai dele e para a mãe, para impedir o casamento. Julgo desigual, pessoas que nem guardam os mandamentos de Deus. Você está entendendo? E ele não observou isso. Ele não fez o que Deus mandou. Ele se agradou e falou, é minha e pronto. O que meus olhos viram é o que eu quero. Nem tudo que seus olhos verem é o que você precisa ter, meu irmão. Deus precisa estar em primeiro lugar na sua vida. Você está entendendo? O que a vida de Sansão nos ensina? Tá? O grande conflito, né, ele é real. E todos nós estamos no meio desse grande conflito. Não foi só Sansão. Nós também estamos nesse meio desse grande conflito. Tá? A batalha que começou no céu, quando Lúcifer se rebelou contra Deus, né, e batalhou contra Miguel e seus anjos, e eles foram expulsos do céu, essa batalha continua hoje na nossa vida. Nós estamos atravessando um deserto ainda. Não chegamos ainda na Terra Prometida. Estamos chegando, estamos nas portas. Estamos já chegando. Jesus está já descendo. Entendeu? Satanás sabe que nós, nos tempos em que nós vivemos hoje, Satanás sabe, estamos vivendo, né, as vésperas da segunda vinda de Jesus. Satanás sabe disso, que pouco tempo lhe resta. E está tentando arrastar o máximo que ele pode das pessoas, tá? E Satanás vai usar tudo que ele pode para nos afastar de um relacionamento íntimo com Deus. Foi isso que ele fez com Sansão também, tá? As coisas que ocupam o espaço para não ficar com Deus, meu irmão, é o que Satanás faz. Ele usa coisas, tá? Para nós se afastar de Deus. Por exemplo, o trabalho que nos afasta de Deus. Trabalhar é bom, meu irmão. É agradável a Deus. Mas se trabalhar demais e não ter tempo para Deus, o negócio fica difícil. Tá? Trabalhar é bom, mas pode ocupar tanto o nosso espaço e tempo que não sobre tempo para Deus, se nós trabalhar demais. Tá? Tem tempo para tudo. Tá? Outro exemplo, né? Redes sociais. Você está muito nas redes sociais, você está perdendo um tempo de, às vezes, estar falando com Deus em oração. Muito tempo nas redes sociais, você se acaba se perdendo também. Com os seus olhos, assim como Sansão se perdeu. Tá? Esse outro exemplo. Não existe pecado, meu irmão. Tá? Não existe pecado aí, mas nós... Porque você está nas redes sociais, você trabalhando, não existe pecado aí. Tá? Mas nós poderemos nos envolver tanto nas redes sociais e no trabalho, tanto tempo e horas por dia, como as redes sociais que aparecem na nossa vida, que não sobre tempo para oração ou comunhão ou estudo da Bíblia. Outro exemplo, as compras. Às vezes nós colocamos as compras em primeiro lugar. O esporte, comidas, academias,
E são tantas coisas, né, que nos distrai, tirando o nosso tempo de às vezes falar com Deus, e a distração em si mesmas não são pecaminosas, essas coisas que eu estou falando. Isso não quer dizer que é um pecado, mas não distrai muito se nós ficarmos muito focados nisso, tá? Nós temos que ter tempo para Deus. Mas elas não destroem. Quando você não tem tempo para Deus, elas não são pecado, todas essas coisas que eu falei aqui, mas ela não destrói. Se nós ficarmos muito ocupados e pensando muito em fazer isso, fazer aquilo, vivendo uma vida de agitação. Lembra que Jesus disse para Marta, 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 por que está tão agitada? Maria, que está aqui aos meus pés ouvindo a palavra, ela escolheu o melhor lugar. Jesus estava querendo dizer para ela, Marta, senta aqui também, agora é hora de ouvir. Depois, você e Maria vão fazer os afazeres para nos alimentar. Deus falando para nós isso. Você está entendendo? Né? Isso pode tirar nossas concentrações. Amados, Jesus entende nossas condições. A verdade é essa. Mas ele repreende nossa indiferença. Ele entende nossas situações, nosso dia a dia, porque ele viveu aqui. Ele sabe como que é. Jesus viveu aqui de carne e osso. Tinha fome, tinha sede, tinha cansaço. Você está entendendo? Então Jesus entende nós. Tá? Ele nos entende. Mas ele repreende a nossa indiferença. Tá? E a mordidão. Às vezes nós estamos mornos. Você pode ver a carta que Jesus escreveu para a igreja de Laodiceia, em Apocalipse 3, 14, 22. Chama ela de igreja morna. Você está entendendo, meu irmão? Queridos, Jesus esteve aqui como um homem. Sentia cansaço, que nem eu falei, sede, fome. Jesus conheceu as pressões da vida também. Jesus viveu aqui, ele conheceu as pressões da vida que nós sofremos. Ele sabe o que nós passa. Ele esteve aqui, tá? Mas ele, né, se retirava para um momento isolado, né, com o Pai, orando e falando com o Pai e ter comunhão com o Pai. Jesus, mesmo assim, ele teve as aflições que nem nós, mas ele tinha um tempo para Deus. Tinha hora de madrugada que ele acordava, ia falar com seu pai, ajoelhava e ia conversar com seu pai. Porque ele dependia do Pai agora que estava no céu. Tá? Por isso, Marcos 1,35 fala que era o costume de Jesus sair ainda escuro para falar com o Pai. Marcos capítulo 1, versículo 35. Jesus é o nosso exemplo, sabia? Ele não se distraía com as coisas desse mundo, meu irmão. Distrações que não são pecaminosas, como eu falei. Pode nos distrair demais, a ponto de nós deixar Deus de lado. Tá? Roubar o nosso tempo. As distrações podem roubar o nosso tempo. Tá? Então, o nosso tempo com Deus, com certeza. Para nós, estar em comunhão com Deus é a melhor forma de enfrentar as tentações de Satanás também. Para nós estar em comunhão com Deus, enfrentar as tentações de Satanás, a melhor forma. Veja o que aconteceu com Sansão, meu irmão. A melhor forma é estar em comunhão com Deus em primeiro lugar. Deixar os afazeres depois que falar com Deus. Tá? Sansão caiu porque confiou. Eu vou dizer um negócio para vocês. A melhor forma de nós estar em comunhão com Deus é fazer isso aqui, meu irmão. Sansão caiu porque ele confiou em si mesmo. Todo aquele que confia em si mesmo não pode ser usado por Deus.
porque ele já se julga ser um Deus. Ele falou, eu resolvo tudo, pode deixar. Sansão falou, eu sou forte, eu rebento tudo, eu faço tudo, eu decido tudo. E aí, meu irmão, não ouviu o pai, nem a mãe, o negócio deu ruim. Deu ruim para ele. Tá entendendo? E todo aquele que confia em si mesmo não pode ser usado por Deus, meu irmão. Porque ele se julga ser o melhor, tá? Porque Deus precisa que você, desconfie de si mesmo. Você tem que desconfiar de você mesmo, sendo você próprio, a própria, tá? Para você confiar plenamente em Deus, totalmente. Então, essa é aqui que eu estou falando da história de Sansão, é o remédio que nós temos. Deixar de confiar em si mesmo. Que quando você confia em si mesmo, você pode se dar mal. Por isso que Sansão se perdeu. Não acreditou no pai, não escutou o pai e a mãe, então aí o negócio ficou ruim para ele. E casou com uma filisteia, que não era da turma dele, da raça dele, e o negócio se deu mal, meu irmão. Jugo desigual, tá? E não é porque ele não foi avisado, ele foi avisado. Mas a gente confiar em nós mesmos, se achando que é o melhor, sabe o que acontece? Acontece isso aí, meu irmão. A queda é inevitável. Porque você quer ser maior do que Deus, entender mais do que Deus, e que você sabe tudo, por onde anda, por onde pisa. E não é bem assim. Deus tem que estar em primeiro lugar na sua vida em tudo. Tem tempo para tudo. Tem tempo para chorar, tem tempo para rir, tem tempo para viver, tem tempo para morrer, tem tempo para tudo. O livro de Eclesiastes nos ensina isso daí. Tá? Muito bem. Próximo estudo. Barreiras no relacionamento com Deus. Existem barreiras no relacionamento com Deus? Nós vamos ver isso na Bíblia amanhã, tá bom? Hoje foi uma pancada, de distrações e tentações. A gente se distrai demais com o mundo, com certeza a tentação vem. Foi isso que aconteceu com Sansão, dizendo para os seus pais, os meus olhos se agradou daquela filisteia. E ponto final. E foi aí que foi o buraco dele. Tá entendendo? Sansão se arrependeu. A história de Sansão até o final, ele se arrepende de tudo, entendeu? E destrói todo o templo dos filisteus e mata muitos filisteus lá, na época dele. Mas já era tarde demais, meu irmão. Tá? Ele perdeu a vida também. Ficou cego, sofreu muito, muitas dores. Tudo porque a gente desobedece ao Senhor nosso Deus. Porque quando os pais dele falaram para ele, é porque Deus estava usando o pai dele e a mãe. Fala para ele que não vai dar certo. Ele tem que casar com uma da turma dele. Amém? Muito bem. Barreiras no relacionamento com Deus. É amanhã. Amanhã nós vamos ver isso na Bíblia. Amém? Fica com a paz do Senhor. Que Deus tome conta de você, onde você estiver. Dá um like, dá um joinha, compartilha no canal. Tá? Segundo estudo de hoje. Tá bom? Já fizemos um de manhã. E agora, para colocar o estudo em dia, estamos fazendo esse à tarde. Tá bom? Tchau, pessoal. Até amanhã. A paz do Senhor esteja com você e sua família.